Já vamos abrir essa edição indo até Brasília por causa do seguinte: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a redução do isolamento para assintomáticos de Covid-19. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem porque a repórter Paola Cuenca tem mais detalhes sobre esse e outros assuntos. Tudo bem, Paola? Bem-vinda, é com você. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou com a imprensa ao chegar aqui no Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Entre os assuntos que ele falou, respondeu às perguntas da imprensa, primeiro eu vou destacar essa questão da redução do tempo de isolamento para as pessoas que forem positivadas com a Covid-19, independente de ficar identificado se ela está infectada com a variante Ômicron ou qualquer outro tipo de variante. O ministro da Saúde disse que uma equipe técnica do Ministério, ligada à Secretaria de Vigilância em Saúde, está fazendo um estudo a respeito da adoção desse tempo menor de isolamento. Isso porque o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, já passou essa orientação para que o tempo de isolamento domiciliar seja reduzido de 10 para 5 dias para essas pessoas que positivarem pela Covid-19. Vamos acompanhar qual foi a fala do ministro da Saúde a respeito desse assunto. Está sendo adotado em outros países, isso tem assento em evidências científicas, e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Adotar, então, essa quarentena de 5 dias? 5 dias, é isso. Naturalmente que está em estudo na área técnica, na Secretaria de Vigilância e Saúde, na Secovid, e hoje eu tenho uma reunião com os secretários justamente para tratar sobre esses temas, né? Ainda não existe um prazo para quando essa nova decisão a respeito de uma redução de isolamento ou não deve ser divulgada. Mas, claro, a gente segue acompanhando esse assunto porque, claro, que ele é de interesse de toda a população. Além disso, eu questionei o ministro sobre como está o monitoramento do Ministério da Saúde a respeito das ocupações de leitos. Porque a gente tem visto com a redução dos casos de Covid, isso ainda no ano passado, que a ocupação de leitos foi diminuindo. Tanto é que alguns leitos exclusivos para a Covid chegaram a ser desativados no final do ano passado. Em algum momento da pandemia, a gente chegou a ter 20 mil leitos exclusivos para a Covid e esse número já foi reduzido para 16 mil leitos. Existe ainda a possibilidade de outros serem desativados. O ministro da Saúde disse que, claro, o Ministério faz esse monitoramento, mas o monitoramento é feito junto com diálogo com as secretarias estaduais de saúde. Então, é o serviço do SUS na ponta quem tem que ficar de fato analisando se existe um alerta de grande ocupação de leitos, a possibilidade, a necessidade de se adotar mais ocupações ou não. Vamos ver na íntegra a resposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a esse questionamento que eu fiz a ele. Os conflitos de interesse de qualquer um que participa de discussões relativas a políticas públicas, eles têm que ser declarados e eles têm que ser publicizados, que é para as pessoas saberem. Teve acesso aos documentos, saíram do Ministério. Então, eu não estava na audiência pública, né? E você tem que questionar a deputada Bia Kicis. Não, mas... Olha, na verdade, o que vocês acabaram de ouvir agora foi a resposta do ministro da Saúde a respeito do questionamento feito por outros colegas da imprensa sobre o conflito de interesses, o documento que foi assinado por médicos que participaram da audiência pública realizada nesta terça-feira a respeito da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade e que tiveram seus dados pessoais divulgados pela deputada federal Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A própria deputada federal admitiu que ela divulgou a foto do documento sobre conflito de interesses desses médicos que participaram da audiência para grupos de WhatsApp. A questão é que as informações sobre conflitos de interesse, os médicos respondendo para quais empresas já trabalharam, se já receberam financiamento de farmacêuticas, esses dados de fato são públicos. Mas ao bater foto desses documentos e divulgar em grupos de WhatsApp, estavam ali também dados pessoais desses médicos, como o telefone pessoal, o CPF, o e-mail. E esses profissionais afirmam que passaram a receber ameaças, mensagens agressivas por parte de pessoas que são desfavoráveis à aplicação das vacinas em crianças de 5 a 11 anos, fato que foi, inclusive, defendido por esses profissionais
durante a audiência pública realizada nesta terça-feira. Os médicos que tiveram os dados divulgados foram Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Marco Aurélio Safad, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, e Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, sobre isso, o ministro falou que o conflito de interesses, as respostas de fato são públicas e que ele é um ministro da Saúde e não um fiscal de dados, que é necessário questionar a deputada federal Bia Kicis a respeito de como ela teve acesso a essas informações e que não seria a responsabilidade do Ministério da Saúde um possível vazamento dessas informações. Inclusive, aqui eu destaco, Bia Kicis participou dessa audiência pública e enviou 3 médicos representantes da Comissão de Constituição e Justiça a essa audiência. Esses 3 médicos que representaram a comissão foram os únicos que foram contra essa aplicação da imunização em crianças de 5 a 11 anos de idade. E olha, para além disso, o ministro da Saúde também falou a respeito de uma possibilidade de inquérito ser aberto no Conselho Federal de Medicina contra ele. Isso porque um grupo de ex-presidentes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSEMS de São Paulo, pediram ao Conselho Federal de Medicina que seja aberto um inquérito a respeito da conduta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, principalmente em relação a essa vacinação de crianças. Porque, de acordo com esses ex-presidentes das secretarias de saúde, o ministro da Saúde teria protelado a realização dessa imunização, colocando a exigência de uma consulta e também de uma audiência pública sobre esse assunto. E olha, Marcelo Queiroga disse que não está nem um pouco preocupado com essa possibilidade de inquérito. Acompanhem a resposta dele. Como que está esse monitoramento a respeito dos leitos de hospitais, o uso agora com essa pressão maior das pessoas que estão com gripe, estão com Covid? Aqui no Distrito Federal a gente também tem casos de dengue, né, muito altos. Sim, lembrar que quem faz assistência na ponta não é o Ministério da Saúde. Quem faz são os estados, os municípios, são eles que cuidam desse atendimento na frente. O Ministério monitora, através das suas secretarias finalísticas, inclusive alocando recursos. Pois é, essa foi a resposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a respeito daquele questionamento sobre os leitos. Vou pedir agora para a gente ouvir a fala do ministro da Saúde a respeito dessa possibilidade de ser investigado no Conselho Federal de Medicina sobre a conduta dele em relação à vacinação infantil de 5 a 11 anos, onde o ministro diz não estar preocupado. Ontem, um grupo de secretários de médicos do COSEMS me denunciaram ao Conselho Federal de Medicina. Ótimo, podem denunciar. Que, aliás, o ministro Ricardo Lewandowski já tornou essa ação aí que foi feita por um partido, né? Geralmente são partidos de esquerda, que no passado nada fizeram pela população brasileira, e nós aqui estamos fazendo, e o ministro Lewandowski tornou sem efeito, justamente porque o Ministério tomou todas as providências devidas. Então não temos nada a temer. Vamos dizer a verdade à população brasileira e deixar de fazer narrativa sem fundamentação, porque elas não se sustentam e o povo não acredita nelas. Muito obrigado e bom dia. E assim ele acabou finalizando essa coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, mas eu vou destacar mais uma fala dele, porque ele foi questionado a respeito de como vai funcionar essa questão das testagens, porque em alguns municípios pedem ajuda dizendo que precisam de testes, que esses testes também as pessoas reclamam que não estão tendo acesso a esses testes quando vão aos postos de saúde, e o ministro disse que essa testagem, se for necessária, o Ministério da Saúde vai fornecer a mais para os municípios e também para os estados, mas fez uma crítica colocando que o combate à pandemia deve acontecer de uma forma tripartite, assim como funciona o SUS, o Sistema Único de Saúde, o que significa que estados e municípios também devem separar um espaço no orçamento para essas medidas necessárias ao combate à pandemia e não só devem depender do Ministério da Saúde. Muito bem, Paula Cuenca, diretamente de Brasília. Muito obrigada pelas suas informações, Paula. Você volta ao longo da nossa programação para nos atualizar de outras informações. E também conosco nesta manhã, Paulo Pousonoff. Seja bem-vindo, Pousonoff. Bom dia para você. Bom dia, Caterina. Bom dia a todos. Bom, muitas falas, né, do ministro da Saúde. Vamos tentar desmembrar. Gostaria de começar abordando
exatamente o aspecto da diminuição do tempo de isolamento para assintomáticos de Covid-19, né, que inclusive o ministro citou que essa é uma decisão que já foi adotada em outros países. Ele citou inclusive Estados Unidos, né? A gente lembra que as autoridades de saúde justamente dos Estados Unidos fizeram esse movimento semelhante. Em dezembro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças reduziu de 10 para 5 dias o tempo de isolamento recomendado para infectados pelo coronavírus. Essa foi uma medida justamente adotada em meio ao aumento de casos de Covid, visando diminuir aí os impactos do vírus no cotidiano e na economia, né? Muitos trabalhadores, então, em casa, e isso impactou muito ali a rotina dos americanos e, portanto, eles fizeram esse movimento. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a esse pleito, Pousonoff. Caterina, eu acho que é uma ótima notícia e talvez seja, eu espero que seja um sinal até de que o governo brasileiro, mesmo que esteja copiando uma medida daquele polêmico Dr. Fauci, o médico americano responsável pela gestão da pandemia por lá, eu vejo isso como um sinal de que a gente está avançando na ideia de aprender a conviver com esse vírus, com essa variante, né, também, que não é tão grave assim, apesar de eu perceber muita gente estimulando certo pânico em relação a Ômicron. Ontem, a própria OMS, né, que sempre é muito exagerada aí nas suas falas, mostrou que, apesar da explosão de casos no mundo inteiro, o mundo vive também uma queda nos óbitos provocados pela Covid, o que é muito bom. E é outro sinal de que a gente vai ter que abandonar em algum momento essa ideia de acabar com o vírus, erradicar essa doença num curto prazo, ou mesmo até mesmo num médio prazo, e a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Eu vejo com com bons olhos essa medida, apesar de ser aí uma medida que vem copiada até dos Estados Unidos, e por outro lado, sim, vejo com preocupação muita gente, eu vi nas redes sociais hoje, as pessoas que a gente chama, né, de pandeminions, as pessoas que parece que gostam da pandemia, que prosperam com essa pandemia, e quando eu falo prosperam não é financeiramente, eu acho que prosperam ali moralmente com a pandemia, vão reclamar, obviamente, do ministro da Saúde por causa disso. Mas eu vejo com bons olhos essa medida sim, Caterina. Muito bem. E Pousonoff, o ministro comentou também aquela polêmica envolvendo a Bia Kicis, né? Aquela polêmica envolvendo justamente a divulgação de dados, e no final ele também falou sobre a denúncia que foi feita ao Conselho Federal de Medicina em relação à conduta do ministro. Ele demonstrou ali uma certa irritação. Como que você vê, então, essas declarações de Queiroga? Primeiro, sobre o vazamento aí de dados pessoais dos médicos que seriam pró-vacinação das crianças, é uma tremenda pisada na bola, né, da deputada Bia Kicis. Da mesma forma que durante a CPI da Covid eu condenava, e muita gente condenava, a divulgação de dados daquelas pessoas, né, dos médicos, das autoridades, que defendiam o tratamento precoce, aquele polêmico tratamento precoce que a gente discutiu à exaustão. Da mesma forma, é condenável o vazamento de dados pessoais de médicos que têm aí uma visão discordante da deputada e de alguma parcela da população, né? Se a gente está falando em debate de ideias, a gente não pode apoiar de jeito nenhum a perseguição a quem defenda as ideias contrárias, né, às nossas. Realmente reprovável. Imagino que a deputada vá responder de alguma forma a isso, porque realmente é lamentável que ela tenha vazado esses dados, que dá margem à perseguição, né? Os médicos estão aí dizendo que sofrem ameaças, né? Por muito menos, várias autoridades aí sofrem ameaças. Realmente uma grande pisada na bola da deputada Bia Kicis. E falando em pisada na bola, tem essa pisada na bola do Conselho Federal de Medicina, né, que insiste em politizar, partidarizar o controle, a gestão da pandemia. Agora, né, com relação à vacinação das crianças, que é
o alvo dessa investigação, inquérito, denúncia no Conselho Federal de Medicina, me chama a atenção que, né, para os tecnocratas, Caterina, não basta o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, fazer o que é certo, com calma, com parcimônia, ouvindo todos os lados. A pessoa tem que fazer ainda as coisas, tomar as decisões sobre as medidas a serem tomadas no tempo em que esses tecnocratas querem, e que, curiosamente, é sempre para ontem. Realmente não vai ter nenhuma consequência esse tipo de denúncia aí no Conselho de Medicina. É mais um capítulo dessa abjeta politização da pandemia.